Queridos, a graça e a paz. O texto da nossa mensagem de hoje se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, do verso 9 até o final, do verso 20. Vou fazer a leitura. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste em minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos orar nesse instante? Pai bendito, mais uma vez rogamos da tua bênção, da tua graça e do agir poderoso do Senhor sobre as nossas vidas, que a tua palavra, que por si só já é viva, poderosa e eficaz, com a ação do teu Santo Espírito, venha ministrar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, essa semana eu ouvi uma pregação do pastor John MacArthur, nesse mesmo texto que acabamos de ler, e ele falava de uma realidade lá no seu país, nos Estados Unidos. Ele chegou a afirmar que aquela igreja dos nossos tempos, na América, ela era uma igreja alienada em uma terra hostil. É algo muito incomum, porque os Estados Unidos começou com peregrinos protestantes e por muito tempo uma grande influência evangélica e cristã naquele país, e nesses últimos dias há de certa forma, uma perseguição velada pelos meios acadêmicos, pelos meios científicos, por meio da imprensa, da indústria cultural, e ele chegou assim a afirmar que eram momentos difíceis. Essa é uma realidade, meus queridos, que nós podemos afirmar que é bem pior naquele contexto do apóstolo João. Ele, como nós sabemos, foi o último dos apóstolos, agora ali vivendo no final do século I, tudo indica que ele escreveu ali na primeira metade do século, dos anos 90, naquele início ali da igreja cristã. A maioria dos apóstolos já tinham morrido, ou todos eles, na verdade, né? Pedro e João ainda na década de 60, sob o imperador Nero. E agora, no final do primeiro século, nós percebemos que houve uma grande perseguição à igreja sob o domínio e a autoridade do imperador romano Domiciano. E aqui nós estamos diante daquele contexto, justamente o apóstolo João estava preso numa terra distante, longínqua, por causa do testemunho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui, amados, nós aprendemos a respeito da revelação da glória, da misericórdia e do poder de Deus. E de um modo mais específico, nós vemos a ação de Jesus, ou a obra de Jesus, no meio do seu povo. É óbvio que o livro de Apocalipse não vai falar só da igreja em si, mas vai mostrar a respeito de todo mundo, o que é que vai acontecer, como Deus vai exercer o seu juízo, o seu poder, a sua autoridade, e assim resgatar um povo exclusivo para si. Nesse texto específico,
nós vemos, em primeiro lugar, nos versos 9 até o verso 11, o chamado de João para escrever o livro. E a palavra aqui nos mostra que João, ele começa dizendo, irmão vosso e companheiro. João, ele não usou da sua autoridade apostólica, na verdade, a última autoridade apostólica, o maior líder da igreja cristã naquela época, justamente por causa disso, para se dirigir às igrejas a qual Jesus queria que ele escrevesse esse livro, que não tem nada de dificuldade para que nós possamos ler. Muita gente, quando fala em Apocalipse, sempre pensa, em primeiro lugar, no final dos tempos. Mas o nome Apocalipse é a primeira palavra do livro, que foi traduzido para o nosso português por revelação. Então, o livro de Apocalipse nada mais é do que a própria revelação de Jesus num contexto difícil, num contexto de perseguição, num contexto de muita angústia e tribulação dos irmãos por causa da sua fé, por causa do testemunho de Jesus. Então, nós vimos aqui ele se dirigindo àqueles leitores como irmão vosso. E na sequência ele fala companheiro. Então ele não se coloca numa posição superior, numa situação de hierarquia, vamos assim dizer, sobre aqueles leitores originais, que foram as 7 igrejas da Ásia, mas a palavra do Senhor nos mostra que ele fala que ele é companheiro. Ele é companheiro na tribulação. Ele queria dizer para aquela igreja, eu sei o que é que vocês estão passando. Ele também entendia que era companheiro no reino. Embora o Império Romano fosse o mais poderoso, pelo menos nessa parte ocidental, na parte da Ásia, mas ele entendia que ele fazia parte de um reino superior, o reino dos céus, o reino de Deus, e que era Jesus que estava reinando sobre a vida deles. E ao mesmo tempo, João aqui diz que eles eram companheiros na perseverança. Isso, queridos, é de suma importância para os cristãos. A Bíblia nos exorta, e nós vamos ver nos capítulos 2 e 3, que o apóstolo João diz justamente isso. Quem ouvir, e aquele que perseverar até o fim, aquele que suportar as aflições e as angústias, esses é que vão, de fato, herdar o reino de Deus. E tudo isso ele fala, ainda no início desse texto lido, que ele era irmão e companheiro unicamente por causa de Jesus. Eles compreendiam que estavam em Cristo. Eles faziam parte desse povo, dessa comunhão maravilhosa que é chamada união mística, do povo de Deus, pelo fato deles estarem em Cristo Jesus. Ainda aqui no texto nós vimos que ele diz que estava na ilha de Patmos. Era uma ilha grega, foi usada pelo Império Romano para colocar ali prisioneiros, dentre eles já esse ancião, servo de Deus, justamente por causa da palavra e do testemunho. Esses eram os motivos que o levaram a estar preso ali naquela ilha. Horrível. Eu li relatos que era como se fosse um poço, era um lugar subterrâneo onde eram colocadas as pessoas aprisionadas. Era lá nesse lugar terrível que estava o nosso amado apóstolo João. Vemos aqui também que ele estava em espírito. Então, quando Jesus se revela para ele, ele fala que realmente estava preso naquela ilha, mas agora em espírito ele pode contemplar o Senhor Jesus Cristo e o desenrolar toda a história até o seu final. Então, de repente, parece que a terra foge dos seus pés, a sua alma é liberada para agora estar diante da presença de Deus. Ele sai da prisão para o céu, tem aqui um contato direto com o Senhor. Ele está a sós com Deus, no dia do Senhor. No Antigo Testamento essa expressão é muito usada para o dia de juízo de Deus, mas nós cremos que, de modo específico, aqui ele está se referindo ao primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor. Por isso que o nome do nosso primeiro dia da semana é domingo, que vem de Dominus, que quer dizer do Senhor, o dia do Senhor. E ali, naquela ilha, aqui no verso 11, ele ouve uma grande voz como de trombeta. E que ele diz, o que vês, escreve em livro e manda às igrejas. As 7 igrejas
da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes e Laodiceia. Esse número, queridos, número 7, ele é muito peculiar nas Escrituras e especialmente aqui no livro de Apocalipse. O número 7 aparece 54 vezes no livro de Apocalipse. Nós vimos 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 cabeças, 7 chifres e 7 montanhas. Então, qual é o significado desse número 7? O número 7, no livro de Apocalipse, quer dizer completo, total. E quando se refere aqui a 7 igrejas, não quer dizer especificamente somente aquelas igrejas, embora fosse direcionada primeiramente a elas. Mas nós vimos que aqui ele quer dizer que era a todas as igrejas em todos os tempos. Não também significa fases da igreja, como se a primeira igreja aqui de Éfeso fosse lá na igreja primitiva e nós hoje estivéssemos vivendo na igreja de Laodiceia. Não é isso que podemos assim compreender pela interpretação de muitos símbolos, até mesmo numéricos, do livro de Apocalipse. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é o chamado de João para escrever o livro. Em segundo lugar, nós vemos a visão do Filho do Homem. Nós vemos aqui, como coloquei aqui o título, a revelação da glória, da misericórdia e do poder de Deus. Então, Jesus se revela aqui em Apocalipse de uma forma gloriosa. E depois eu vou responder para vocês, talvez alguns perguntas, mas Jesus era daquele jeito? E precisamos aqui fazer uma parte para dizer que o livro de Apocalipse não pode ser compreendido de uma forma literal. O livro é muito simbólico, há muitas figuras, até aparentemente monstruosas. Jesus aparece aqui dessa forma e nós sabemos que ele não é dessa forma, mas ele teve essa visão e todas as partes do corpo de Jesus e as suas vestes queriam dizer alguma coisa. Quando a gente vai ver a introdução de cada carta, vai repetir boa parte que nós vamos ver aqui nesse texto. Então, João, ele vê o seu Senhor amado, aquele que a Bíblia fala que era o discípulo a quem o Senhor mais amava. Com certeza ele sentia uma falta muito grande de Jesus. O apóstolo Paulo viu Jesus pessoalmente poucos anos depois que Jesus subiu aos céus. Mas João agora, já como o último dos apóstolos, como a última autoridade da igreja inicial, ele agora novamente vê o Senhor Jesus Cristo de uma forma gloriosa. E essa imagem aqui, como já dissemos, demonstrava o poder e a majestade e ao mesmo tempo causava um certo espanto e terror pelo seu poder e aquilo que ele pode fazer, trazendo juízo aqui à terra. Então vamos à visão que o apóstolo João teve da pessoa de Jesus. Verso 13 diz: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares. Essas vestes aqui eram vestes reais. Jesus estava vestido dessa forma, cingido ao peito, com uma cinta de ouro. Aqui nós vemos no verso 14, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos, alvos como a lã, como a neve. Isso aqui aponta para a eternidade. Vemos aqui a questão do ancião de dias, quer dizer, de uma certa forma, a eternidade de Jesus, a brancura, mostrando a santidade, a pureza de Cristo, e ao mesmo tempo a manifestação de que ele estava vestido de uma forma real, realmente assim demonstrando que ele era o rei sobre todas as coisas. O texto aqui continua dizendo: os olhos como chama de fogo, querendo aqui dizer que Jesus é aquele que vê todas as coisas. Os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, mostrando assim, o pé aqui quer dizer o poder de Jesus. A sua voz também muito poderosa, como de muitas águas. João naquela ilha talvez ouvisse continuamente o rebentar das ondas na orla, na praia da ilha de Patmos, e ele ouvia aquilo de uma forma poderosa. E ele disse que essa voz de Jesus é dessa forma, ele é poderoso, é aquele que fala, é aquele que diz, é aquele que tem a última palavra a respeito das coisas do reino de Deus.
E no verso 16 diz que tinha na mão direita 7 estrelas. E da sua boca saía-lhe uma espada de 2 gumes. Querendo aqui dizer, a espada já foi usada por várias vezes no Novo Testamento para falar da espada como a figura da palavra de Deus e ao mesmo tempo do poder de Deus. A espada também tem esse significado de juízo. Paulo mesmo falou que se ele tivesse feito alguma coisa errada, o Estado, o Império Romano, poderia aplicar da espada. E nós sabemos que, embora ele não tenha feito nada de errado, mas por causa da palavra e do testemunho, ele morreu realmente decapitado pela espada. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, mostrando aqui a glória e o resplendor do Senhor de Jesus. Como nós vamos ver aqui no verso 20, na conclusão, fica claro que a aparência real de Jesus não era aquela. Como eu disse, todas as partes aqui das suas vestes, do seu corpo, são simbólicas. E assim nós precisamos, de fato, entender o livro de Apocalipse. Não podemos jamais interpretar o livro de Apocalipse de uma forma literal. E o terceiro e último ponto, a terceira e última divisão que vimos aqui no livro de Apocalipse, é o efeito da visão em João. Verso 17 diz que quando ele viu Jesus em toda a sua glória, em todo o seu resplendor, ele caiu aos pés como um morto. João desfalece diante da glória, do poder e da majestade de Jesus. Essa reação é semelhante a muitos outros episódios da Bíblia. Quando Abraão viu Jesus, melhor dizendo, quando ele viu o próprio Deus, quando foi fazer aliança com ele, a Bíblia diz que Abraão prostrou-se em terra, prostrou-se rosto em terra. Isaías também, quando ele viu Deus, lá assentado no mais alto e sublime trono, a Bíblia diz que ele falou assim, ai de mim, eu estou perdido. Ele com certeza também ficou desfalecido no seu interior. E um texto que no Antigo Testamento fala mais diretamente dessa mesma visão que o João aqui teve, refere-se ao profeta Daniel no capítulo 7. Que aqui nós vemos aqui como filho do homem, ele também vai falar essa mesma expressão, e Jesus preferia não se chamar de Messias ou de Cristo, ele preferia se chamar de filho do homem. E aqui nós vemos que em Daniel 7,14 fala dessa realidade, da glória, do resplendor e da obra de Deus no meio do seu povo. Que diz assim o texto: foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Daniel também ficou desfalecido e ficou transtornado no seu interior com a visão de tamanha glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que é glorioso aqui nessa parte do efeito da visão de Jesus em João é que Jesus colocou a sua mão direita sobre ele e disse: não temas, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui, queridos, eu creio que nós podemos trazer uma aplicação bem específica para o contexto que nós estamos vivendo hoje. Nós vivemos num contexto que o mundo parou. Alguns até brincam de uma música de um determinado cantor que realmente fala que a terra parou, todo mundo ficou em sua própria casa. E de fato o mundo parou. Nós hoje estamos fazendo esse vídeo especificamente porque precisamos ficar em isolamento social, para a gente não ser contaminado e ao mesmo tempo não contaminar outras pessoas, porque muitas pessoas não vão demonstrar os sintomas mais graves da gripe, da Covid-19. Então é muito importante nós pensarmos isso. Aqueles irmãos do passado e muitos hoje estão passando por tribulação, principalmente pela perseguição à sua fé, e nós também estamos passando um momento de temor, de angústia, de ansiedade.
Muitas pessoas estão entrando em depressão, muitas pessoas estão em pânico. O que é que vai acontecer? As empresas estão fechadas, algumas só essenciais que estão abertas, empresas de aviação, empresas de transporte, outros comércios importantes para a vivência normal das pessoas, estão tudo fechado, ambulantes, pessoas que trabalham de forma autônoma, estão muito preocupados e angustiados, e com razão, com relação àquilo que vai acontecer com elas. Não só nesse aspecto financeiro, mas da sua própria vida. É uma situação muito constrangedora a gente poder, e necessita às vezes de ir em algum lugar, ir a um banco, ir a um supermercado, ou mesmo uma farmácia, que ainda estão abertos, e a gente fica pensando naquilo que toca, naquilo que faz, como é que entra no carro, como é que chega em casa, o que é que faz com a roupa, como é que esteriliza, joga sacolas fora e limpa os produtos. Então as pessoas estão angustiadas, primeiro com as suas próprias vidas e com aquilo que vai acontecer em termos de manutenção e sustento para si. E nós podemos, amados, afirmar da mesma forma que Jesus falou para João, ele também fala para nós hoje: não temas, eu sou o primeiro e último. Jesus, amados, é aquele que tem nas mãos a chave da história. Aqui fala que Jesus é aquele que vive pelos séculos dos séculos. O texto aqui nos fala também que ele é aquele que tem as chaves da morte e do inferno. A morte não é a última palavra. Quando fala aqui de inferno, não é um inferno de fogo, o inferno já é o destino final daqueles que estão perdidos e que já realmente vão para o inferno. Mas especificamente aqui ele está falando do estado intermediário. É aquele que tem autoridade sobre a morte. João, em 5:24, o próprio Jesus falou que quem cresce nele não morreria, mas passaria da morte para a vida. O verdadeiro cristão, ele não morre. Seu corpo, sim, vai para a sepultura, esperar para a ressurreição do dia final. Mas a sua alma já vai diretamente para o Senhor. Então, Jesus é aquele que tem as chaves. As chaves aqui denota a autoridade de Jesus. E diante desse Jesus glorioso, misericordioso, cheio de poder, que tem toda a autoridade sobre tudo, ele diz a João: escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas coisas. Então, o livro de Apocalipse não fala só sobre o final. Jesus está falando aqui as coisas que são. Ele escreve à igreja, que realmente foi específico a mensagem dele para aquelas 7 igrejas, que serve para todas as igrejas, todos os séculos, assim como todos os outros livros, as outras cartas, os evangelhos. Eles têm as suas aplicações imediatas aos seus leitores ou ouvintes no primeiro momento, mas também serve para nós hoje. Então, aqui o Senhor Jesus fala: o que você viu, escreve, e as que são do presente, as que hão de acontecer, ou seja, aquilo que vai acontecendo no futuro, de fato. Nós ainda podemos explicar mais à frente como é que a gente pode interpretar o livro de Apocalipse em 7 divisões. Então o texto ele vem falando 7 partes, dividido em 7 partes, são aquilo que é chamado de paralelismo. Então, as 7 partes praticamente iguais, que mostram a respeito do juízo final, e aí ele vai também de uma forma progressiva explicando e abrangendo mais o significado daquilo que vai acontecer até o dia da volta de Jesus, do juízo final, da salvação do seu povo e da condenação daqueles que não têm Jesus. Verso 20, aquilo que eu falei que ia explicar depois. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos da igreja e os 7 candeeiros são as igrejas. Então Jesus, onde é que Jesus está? No meio dos 7 candeeiros. Está aqui a imagem, só para visualizar, né? Sem qualquer tipo de idolatria, mas apenas como um recurso didático, para a gente poder perceber e imaginar um pouco como foi aquela situação. Então Jesus é aquele que está no meio dos 7 candeeiros. Jesus está onde? No meio da igreja. Então o próprio Jesus já explica a simbologia das coisas. Como eu já disse e afirmo novamente, não podemos interpretar o livro de Apocalipse de forma literal. Então
Então Jesus está no meio das igrejas. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito dos anjos. Então, finalizando, amados, qual é a relação da igreja com Jesus? Ou de uma outra forma, colocar aqui com outra pergunta. Qual é a obra de Cristo na sua igreja? Então, vou aqui trazer 3 conclusões que nós tiramos desse texto com relação a Jesus e o seu povo. Primeiro, a função da igreja. Aqui nós vimos que os candeeiros são as igrejas. Então, a igreja é aquela que é a luz no meio das trevas. Nós somos a luz do mundo. Hoje tem acontecido algumas coisas que muita gente não conseguia imaginar. A gente vê as pessoas cantando dos prédios, pessoas ouvindo orações, pessoas louvando a Deus e as pessoas se comovendo nessa situação de isolamento social em vários países do mundo. Praticamente hoje todos os países estão, ou pelo menos com muitos cuidados, e o principal deles é ficar recluso nas suas próprias casas, e eles estão glorificando, buscando tempo. É uma oportunidade também que nós podemos testemunhar de Jesus. Justamente no mundo que sofre oposição das trevas. Como eu falei no início, nós vivemos num mundo hostil ao Evangelho. Tanto em outros lugares onde há minoria cristã, como em alguns outros que alguns falam que já é pós-cristãos, principalmente na Europa. E aí, em outros países também, da América, por exemplo, na América toda, tem uma tradição muito cristã, mas também tem muita dificuldade hoje para que alguém possa ter algum tipo de relevância social, política, se identificar como cristão. Então, aqui nós vemos a função da igreja. A função da igreja é ser candeeiro, é ser luz do mundo. Segundo, nós vemos a presença de Cristo na igreja. Jesus está no meio da igreja. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Jesus está no meio de nós, o seu povo, cuidando de nós, realizando a sua missão, salvando pessoas. Então, o que é que Jesus está fazendo no meio da igreja? Está confortando a igreja. Como já dissemos em outras mensagens, o objetivo principal da carta de Apocalipse é trazer encorajamento e conforto a um povo que estava perseguido, passando muitas dificuldades, porque era de Jesus, e Jesus mostra quem ele é e o que é que vai acontecer ao final de tudo. Então, Jesus está confortando e, ao mesmo tempo, Jesus está purificando a igreja. Veja só como Deus é maravilhoso. Mesmo a igreja tendo as suas dificuldades, ainda pecando, tendo algumas coisas que desagradam ao Senhor, como a gente observa claramente nos capítulos 2 e 3, quando Jesus se refere às igrejas. Então, ele está confortando as igrejas, dizendo que ele está no meio delas, mas ao mesmo tempo também está corrigindo as suas falhas, os seus pecados, falando que é para continuamente a igreja estar em arrependimento na presença do Senhor. E a última conclusão é que Jesus também ele trata com seus pastores. Se as 7 igrejas são os 7 candeeiros, ou seja, se as igrejas aqui é representada pelos candeeiros, a Bíblia também fala que Jesus tem nas suas mãos, né, podemos ver aí na imagem atrás, 7 estrelas. E aqui essas 7 estrelas, Jesus também explica a simbologia das 7 estrelas, dizendo que são os anjos das 7 igrejas. E é uma interpretação quase unânime dos comentaristas, que os anjos aqui são os pastores das igrejas. São aqueles que fazem parte da igreja, né? Presbíteros e pastores, bispos. Biblicamente não tem distinção em termos de função, que é aquelas pessoas que estão supervisionando a igreja, que estão cuidando da igreja, ensinando a palavra, corrigindo, pastoreando e liderando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus aqui é aquele que chama os pastores. E aqui nós podemos afirmar, né, por experiência própria, que se eu e todos os outros pastores não tivessem chamado verdadeiramente de Deus, eles deixariam de ser pastores. Certa feita eu fui num congresso para líderes, pastores, presbíteros, e um pastor já idoso, ele comentou algo que eu achei interessante. Ele disse o seguinte: toda segunda ele pensa em desistir de ser pastor.
né? Então as demandas, as lutas, as dificuldades gerais, aqui não vamos entrar em nada específico, mas obviamente que há também uma ação maligna, de algum modo, direcionado à liderança da igreja, porque eles estão à frente e aí perdendo lideranças causam uma dificuldade no rebanho, uma dispersão do rebanho e um escandalizar maior pela função que eles ocupam. Então, nós vemos isso aqui, queridos, de uma forma maravilhosa. Que Deus ele esteja sempre trazendo à tona essa revelação da glória, da misericórdia e da graça de Deus. Jesus está no meio do seu povo. Jesus está no meio de nós. Que possamos assim glorificar em todo o tempo, em toda a situação, em qualquer circunstância. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, eu aprendi a viver contente em toda a situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso aqui, queridos, é passar por qualquer dificuldade da vida. Não quer dizer que nós não vamos passar por nada, que Deus vai nos fazer sempre vitoriosos e vamos sempre poder vencer em todas as situações e não passar por lutas e dificuldades. Pelo contrário, possamos assim, queridos, compreender que nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar nesse instante. Pai eterno, Pai bendito, nós te glorificamos, te exaltamos, louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Como nós vimos aqui, é uma revelação. Ó Deus, Senhor, abre os céus para nós, para que venhamos a contemplar que Jesus é glorioso, majestoso, eterno, santo, todo-poderoso, por ter poder, cuida da igreja, por ter misericórdia, purifica a igreja. E também, ó Deus, por ser poderoso, o Senhor vai executar o juízo final. Não tem nada, ó Deus, que possa se colocar na sua frente. Por isso que aprendemos também com o apóstolo Paulo, que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas assim glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Que o Senhor continue, ó Pai, edificando e abençoando o teu povo, a tua igreja. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.